Fechamos nessa semana o livro de Tiago e eu fui muito abençoado com a leitura de Tiago. Eu quero compartilhar com você a primeira parte desse texto e pensar junto com você, meu irmão, minha irmã, sobre como a gente pode transformar, mudar, aproveitar, usufruir das tribulações, transformando elas em triunfo. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos passando por tribulações, mas a palavra de Deus ela nos dá uma perspectiva diferente para vivermos, passarmos e enfrentarmos as tribulações. A partir dessas tribulações, transformar elas em triunfos, ou seja, fazer com que isso que nós vivemos possa trazer bênção, possa trazer crescimento, possa trazer maturidade para todos nós. Veja que o nosso amigo, o irmão Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, diz no primeiro capítulo, a partir do verso 2, meus irmãos. E essa é uma expressão muito recorrente de Tiago. Por quê? Porque ele escreve para cristãos que haviam sido dispersos, pessoas cristãs que haviam crido em Jesus, mas estavam sendo perseguidos. Então, Tiago usa essa expressão, meus irmãos, em toda a sua carta. E ele diz assim, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como nós aprendemos nessa semana na IBD, provavelmente Tiago foi uma das primeiras cartas escritas. E talvez essa carta foi escrita logo no começo, muito antes até da própria conversão do apóstolo Paulo, ou de Saulo. Então nós podemos até ter uma percepção aqui de que esses cristãos estavam enfrentando perseguição, tribulação, angústia e dor naquele contexto de perseguição, de uma euforia contra a igreja de Cristo. Nós vimos em Atos capítulo 8 que a perseguição de Saulo, depois da morte de Estevão, espalhou os cristãos por toda a Judéia, Samaria e as regiões circunvizinhas para fugir do Saulo antes de se tornar Paulo. Então nós podemos talvez presumir que esses irmãos a quem Tiago está escrevendo estivessem vivendo esse contexto de perseguição, de morte, de tribulação, de dor muito intenso. Por isso ele escreve, considerem o motivo de grande alegria o fato de vocês passar por diversas provações. Verso 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Verso 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Então perceba que Tiago já está mostrando para aqueles irmãos que as provações, que ele diz lá no verso número 2, têm o propósito de amadurecer para que eles possam então se tornarem maduros e íntegros, completos e perfeitos diante de Deus. Para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Verso 5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça, Deus vai lhe conceder livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Verso 6. Peça, porém confesse sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. 7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Pule para o verso número 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Feliz é o homem, feliz é o discípulo, feliz é você, meu amado irmão, querido amigo, quando você persevera na provação, na tribulação, na dor, no choro, na lágrima, na angústia, porque quando você persevera nesse ambiente, você vai ser tratado, você vai ser trabalhado, você vai ser moldado, e depois de passar por esse processo, sendo aprovado, você vai receber a coroa da vida. Há algo melhor esperando para você na eternidade. Como eu disse no domingo passado, não tenha medo da morte. A morte é uma passagem. A morte, aos olhos do cristão, é um benefício para desfrutarmos disso que Tiago está dizendo aqui, receber a coroa da vida na presença de Deus, porque Deus prometeu essa coroa para aqueles que o amam. Então nós podemos transformar as tribulações, as provações, podemos transformar todas as nossas dores em um trampolim para o triunfo e para nós sermos abençoados pelo Senhor. E Tiago nos dá aqui 4 motivos e nos ensina 4 meios de nós chegarmos nessa maturidade. Há um ditado que diz, se a vida te der limões, faça uma limonada.
Então procure transformar as tribulações em crescimento e em maturidade. Ao longo de toda a Escritura, meus irmãos, nós encontramos pessoas que transformaram as suas derrotas em vitórias. Pessoas que foram capazes de transformar tribulações em triunfo. Homens e mulheres que, em lugar de chorar como vítimas, eles se tornaram homens e mulheres vitoriosos. E esses exemplos da palavra servem para aumentar a nossa fé. E o apóstolo Tiago, ele afirma de maneira categórica que nós podemos ter a mesma experiência hoje. Nós podemos transformar tribulações em triunfo, basta nós entendermos esse caminho. Qualquer que seja as tribulações exteriores, porque elas podem vir sobre nós de uma maneira exterior, ou também por meio de aquilo que nós chamamos de tentações interiores. Então nós passamos por tribulações exteriores, por nós estarmos nesse mundo, mas nós também passamos por lutas interiores, são lutas espirituais, mas por meio da fé em Cristo, nós teremos vitória, seja nas tribulações exteriores, seja também nas lutas interiores. Há uma palavra de vitória para as nossas vidas por meio da nossa relação de fé com Jesus. E qual é o resultado dessa vitória, meus irmãos? É maturidade espiritual, é crescimento diante do Senhor, é uma vida sólida, é uma fé firme, é uma esperança convicta diante da graça do Senhor Jesus Cristo. Para transformar tribulações em triunfos, é preciso atentar para 4 considerações, 4 verbos que estão aqui nesse texto do apóstolo Tiago. Se você está com papel e caneta aí na sua mão e você gosta de anotar algumas coisas, anote no verso 2 o verbo considerar. Nós precisamos, primeiramente, considerar, verso número 2. Depois, nós precisamos, em segundo lugar, saber, verso número 3. Ele diz assim: pois vocês sabem. Verso número 2, irmãos, considerem. Depois no verso número 4, Tiago usa uma outra expressão, é a expressão deixar, que na minha Bíblia é traduzido da seguinte maneira: a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. A ideia aqui é que a gente se permita, que a gente deixa, que a nossa vontade ela nos leve a isso que o apóstolo Tiago nos exorta, a maturidade e a integridade. Então nós temos que nos deixar ser conduzidos por Deus para a maturidade. E o quarto e último verbo, atitude, está no verso 5, que é o pedir. Verso 6, Tiago diz assim: peça a Deus. Verso 6, peça porém com fé. Então, meus irmãos, nós vamos nessa noite caminhar nessas 4 palavras, nesses 4 verbos: considerar, saber, deixar e também pedir. De uma outra maneira, de uma outra forma, esses 4 elementos são essenciais para a vitória em meio às provações. Primeiro elemento, uma atitude alegre. Então nós temos que saber que a nossa atitude, sendo uma atitude alegre, de gratidão, nós vamos trilhar esse caminho. Segundo, a nossa mente, ela tem que estar esclarecida. Então, o saber envolve a mente, e a mente precisa estar esclarecida para essa verdade e para essa disposição. Terceiro, nós temos que ter uma volição ou uma escolha submissa, que é o deixar Deus trabalhar em nossos corações. E em quarto lugar, um coração confiante. Aí entra o pedido. Peçam a Deus para que vocês tenham fé e esta fé torne o coração de vocês confiante e não vacilante diante das dificuldades. Amém? Vamos caminhar juntos nessa direção? Graças a Deus. Então, volte seu olhar para a palavra de Deus e que a graça do Senhor repouse na sua vida nesta noite. Qual que é o primeiro elemento, meus irmãos, que eu quero aprofundar então agora? É o elemento do considerar, uma atitude alegre. Verso número 2. E meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Então Tiago diz: considerem o motivo de grande alegria. E aqui nós temos então o primeiro elemento para transformar tribulações em triunfos, é ter essa atitude alegre.
é encontrar, meus irmãos, uma maneira de nos alegrar naquilo que nós vivemos e que é contrário à nossa expectativa. Deus diz para esperar provações. Deus, Ele não coloca a questão se vamos ou não vamos ter tribulações. Deus diz, se prepara para as tribulações, elas virão sobre a sua vida. A grande questão é quando elas virão, e aí nós temos que estar preparados. A Bíblia diz que nós temos que nos preparar para o dia mau. Quando virá o dia mau? A Bíblia não diz, ela diz que virá o dia mau. Então a primeira coisa que nós temos que considerar, meus irmãos, é para esperar as provações. A questão não é se nós vamos ou não passar por várias provações, mas sim quando isso vai acontecer. Bom, o quando nós já estamos vivendo. Estou certo ou errado? Nós já estamos vivendo as tribulações, já é um ano de tribulação, já é um ano de angústia, e muitas situações ainda que nós vamos viver nesses últimos tempos. A pessoa que é verdadeiramente convertida, ela deve esperar uma vida cristã, fácil ou difícil. O que você acha que Deus tem para mim e para você? Uma vida cristã mamão com açúcar? Leitinho com mel? Não, meus irmãos. A nossa vida cristã, ela é uma vida que pressupõe tribulações, que pressupõe dificuldades. A nossa vida não é uma vida de glamour, a vida religiosa, a vida cristã não é uma vida de glamour, e quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 16, no verso 33, que você sabe de cor. No mundo tereis aflições. Jesus disse, no mundo vocês terão. Não é pode ser, talvez um dia, se vier uma pandemia, se você perder o emprego, ou se alguma pessoa da sua família morrer. Não, ele não disse pode ser. Jesus foi categórico. No mundo vocês vão passar por aflições. Paulo, em Atos 14, 22, ele diz, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, meus irmãos, não é se, a questão é quando, e o quando já chegou, por isso nós temos que aprender com o apóstolo Tiago. Nós somos o povo disperso, nós não somos o povo ileso. Isso é muito importante nós entendermos. Tiago está escrevendo no verso número 1, olha o que ele fala no verso 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Tiago escreve para irmãos que tinham que fugir, abandonar os seus lares, desistir dos seus empregos para não morrer por amor a Cristo. Ou para poupar a sua vida, eles tiveram que fugir, dispersos. Irmão, você é o povo disperso, você não é o povo ileso. Nós não buscamos garantias, preservações, privações, vantagens. Nós somos o povo que vai ser oprimido e vai ser perseguido, vamos sofrer tribulações, isso está claro. Não podemos esperar que tudo aconteça do modo que nós desejamos. Você até pode orar para não vir tribulações, mas elas vão vir. Você até pode orar para não passar por situações difíceis, mas você vai passar. Porque essa é a nossa dinâmica e é isso que nos prepara para o crescimento. Isso traz para nós maturidade. Por que as coisas não acontecem da maneira que nós desejamos? Primeiro, algumas tribulações sobrevêm sobre nós pelo simples fato de nós sermos humanos. Você é um ser humano? Você é um homem ou uma mulher terreno? Você vive no mundo? Você está num ambiente social? Então, só por esse estado humano, você já vai ter diversas tribulações. A não ser que você seja um anjo, aí você não vai ter as tribulações humanas. Mas se você é um ser humano, você já pode esperar tribulações para as pessoas, de uma maneira geral. E nós estamos no meio de uma pandemia. Deus poderia colocar sobre nós uma bolha e nos isentar disso? Poderia, mas Ele não o fez. Somos seres humanos e vamos ter tribulações. Agora, a segunda perspectiva, outras tribulações, perseguições e outras realidades adversas são resultados pelo fato de nós sermos cristãos. Então, além das tribulações que todo mundo está sujeito por ser um ser humano, sobre nós temos uma segunda fonte de tribulação, que é pelo fato de sermos cristãos. Muitas coisas que você vive, você passa por ser um cristão, seu vizinho que não é cristão não passa. Muitas das suas angústias, das suas dores que você vive por ser um cristão, pessoas que não são cristãos não vivem. Mas não é por isso que nós vamos deixar de ser cristãos.
Quando Tiago diz aqui no verso 2, meus irmãos, olhem só, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem. Essa palavra passarem significa encontrar, se deparar. Sabe quando você está andando na rua e se depara com um cachorro bravo, por exemplo? É uma coisa que te atinge, que te alcança. Involuntariamente, você não procurou, você não quis, você não buscou. Então, o passar por diversas provações não significa assim. Você também, Deus, manda provação. Deus, eu quero passar por provações. Deus, a minha vida está muito boa. Né? Deus, coloca mais carga sobre a minha vida. O passar por essas provações, no texto e no contexto da palavra aqui que Tiago usa, tem essa ideia. Você vai se deparar com essas situações. Por isso que eu disse no começo, não é se eu vou passar, mas é quando eu vou passar. Talvez você já esteja vivendo isso, talvez eu não esteja vivendo isso. Nós não devemos criar tribulações, aí é um erro que muitos cometem. Eles criam tribulações. A pessoa procura, a pessoa busca, né? A pessoa fuça até encontrar. Né? A pessoa faz por merecer. Então, essa é uma questão que nós não podemos fazer. O termo várias aqui significa variado, multicolor. As tribulações da vida não são todas iguais. A tribulação que você passou semana passada, no mês passado, no ano passado, não é igual à tribulação que você está passando hoje. E a de amanhã talvez seja diferente da de hoje também. Então, Deus, Ele na sua graça permite nós vivermos vários tipos de tribulações para a nossa maturidade. Então, meus irmãos, diante das provações da vida, nós devemos avaliá-las à luz de Deus. E por que Deus está fazendo isso conosco ou permitindo isso? Logo, o cristão que é consagrado, ele pode ter alegria nas tribulações. A gente sofre, a gente chora, a gente lamenta, a gente enfraquece, a gente se desespera, mas a gente também tem a possibilidade de nos alegrar nessas tribulações. É o que nosso amigo Tiago diz: considerem motivo de grande alegria vocês passarem pelas provações. Porque se nós passamos pelas provações como qualquer outra pessoa passa, apenas permitindo sermos abatidos, meus irmãos, nós precisamos então mudar algo na nossa relação com Deus. Viver apenas em função do presente, sem pensar no futuro, fará com que as tribulações nos tornem amargurados, não aperfeiçoados. O que Jó disse no capítulo 23, no verso 10? Abra sua Bíblia lá comigo. Não permita que as tribulações tornem você uma pessoa amarga, uma pessoa intratável. Não permita que as tribulações tragam casca dura para o seu coração. Não permita que as tribulações apenas te tornem uma pessoa difícil de ser tratada ou lidada. Veja o que Jó nos ensina. E ele nos ensina a permitir que as tribulações moldem a nossa vida, nosso caráter. Jó 23:10. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. O que Jó está dizendo é assim: se Deus me colocar à prova, essa prova vai me purificar, tal qual o fogo purifica e tira as impurezas do metal. Mas, meus irmãos, por que Deus permite passarmos por tribulações? Para provar, para purificar, para dar crescimento, para dar maturidade, para a gente avançar na nossa fé diante do Senhor. Para terminar alegre, é preciso começar alegre. Olha o verso 2. Considere motivo de grande alegria passar por tribulação. E o verso 12 que eu li. Feliz é o homem que persevera na provação. Então, para você chegar lá no final alegre, você tem que começar esse caminho alegre. Esta é a receita do apóstolo Tiago. Talvez nos perguntemos de que maneira é possível alegrar-se em meio às tribulações. E aí nós vamos avançar então nos outros 3 elementos. E o segundo elemento está no verso número 3, que você pode acompanhar na sua Bíblia. Verso 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O segundo elemento que Tiago apresenta para nós, meus irmãos, é o elemento do saber. Uma mente esclarecida.
A nossa fé não é uma fé cega, não é uma fé burra. Desculpa a expressão, não é uma fé idiota. Não é uma fé que fica brigando. Não é uma fé que fica debatendo. Não é uma fé que fica se desgastando por coisas secundárias. A nossa fé é uma fé consciente. Porque essa fé, ela trabalha na nossa mente, ela esclarece a nossa mente. Então Tiago está dizendo para os irmãos, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso se dá aqui na nossa mente. O que os cristãos sabem que torna mais difícil encarar as tribulações e tirar delas proveito? O que nós sabemos? O que nós temos que saber? 3 coisas. Primeira delas, a fé sempre é provada. Se você diz que tem fé, prepare-se, Deus vai provar a tua fé. Se você nunca foi provado diante de Deus, então a sua fé talvez esteja um pouco perdida na sua vida. Deus chamou Abraão para viver pela fé, mas nesse caminho de viver pela fé, Deus provou a fé de Abraão, pedindo que ele oferecesse o seu filho Isaque em sacrifício. Deus nos prova para aflorar o nosso melhor. Diabo, Satanás, ele nos tenta para aflorar o nosso pior. Deus quer, através da provação, tirar o melhor de você. O diabo quer, através da tentação, tirar o pior da sua vida. Segundo, a provação trabalha em nosso favor, não contra nós. Por isso, fugir da provação, fugir das situações, fugir das tribulações, nunca é um bom caminho. Porque a provação trabalha em nosso favor, não contra nós. A aprovação de Deus, de nossa fé, é preciosa porque garante que a nossa fé é autêntica. Quando Tiago fala no verso 12, feliz é o homem que perseverar, porque depois de aprovado, então, é preciso passar pela prova. Como eu saberei se serei aprovado? Se eu passar pela prova. Se eu não passar pela prova, não há como saber se eu sou ou não aprovado. Então Deus permite nós passarmos pelas provas. As tribulações trabalham em favor do cristão, não contra ele. Romanos 8, 28. Paulo escrevendo para os irmãos de Roma, o que ele diz no capítulo 8, verso 28 de Romanos? Que todas as coisas cooperam, contribuem, ajudam o bem para o bem, beneficiam aqueles que amam a Deus. Então, meus amados, a tribulação, a prova trabalha em nosso benefício, não contra nós. Terceiro, quando devidamente usadas, as tribulações ajudam a amadurecer. Mas muitas vezes nós não queremos passar pela tribulação para amadurecer. Nós queremos amadurecer sem tribulação. E não adianta, porque o amadurecimento ele é por meio de uma vida prática. Você não amadurece apenas pela teoria, lendo livros, né? Você não amadurece na fé apenas ouvindo louvores. Você não amadurece na fé na medida que Deus quer, apenas de uma maneira teórica. Você tem que passar pelo vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quando eu passar por essa tribulação, Deus vai forjar o meu caráter. Deus deseja produzir em nós vida, paciência, perseverança, capacidade de prosseguir mesmo em meio às dificuldades. Olha o que ele diz no verso 3 e no verso 4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. Verso 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu lembrei agora da historinha de uma pessoa que estava passeando num bosque, viu uma borboleta saindo do casulo, e ele ficou com tanta dó daquela borboleta, né, forçando para romper o casulo. Ele foi lá e cortou com uma gilete o casulo. A borboleta então saiu mais rapidamente, de maneira mais fácil, mas ela bateu as asas por alguns poucos segundos e caiu no chão morta. A pessoa achou aquilo muito estranho e depois foi pesquisar então sobre, né, o processo das borboletas. Ele descobriu que a força que a borboleta faz para sair do casulo potencializa as suas asas e torna o seu organismo forte o suficiente para alçar voos longos. Mas ele quis ajudar a borboleta e ele matou aquele inseto ou aquele animal. É um inseto ou um animal? Matou a borboleta. Então, quando a gente foge das tribulações, meus irmãos, a gente também não vai chegar muito longe.
é o que o apóstolo Tiago está dizendo, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Por isso a estrada da tribulação, ela nos espera. Na Bíblia, não há, ou melhor, na Bíblia, a paciência é uma aceitação da circunstância passiva. Antes, é uma esperança corajosa diante do sofrimento e das dificuldades. Pessoas imaturas sempre são impacientes. Pessoas imaturas sempre são impacientes. A impaciência e a incredulidade costumam andar juntas. Assim como a fé e a paciência também andam juntas. Abraão adiantou-se. Abraão quis cortar caminhos. Abraão, seguindo o conselho de Sara, foi providenciar um filho através de Agar. Teve problemas. Coabitou com Agar, gerou um filho, mas não era o filho da promessa. Moisés se precipitou, foi visitar os seus irmãos antes do tempo, acabou matando um homem, fugiu e ficou fugido durante 40 anos pelo deserto. Por isso, meus irmãos, a precipitação é algo muito prejudicial. Pedro, lá no Getsêmani, precipitado, arrancou a sua espada e quase matou um homem. A precipitação é algo que nós temos que evitar. A impaciência e a incredulidade andam juntas. Então, não seja precipitado, não seja impaciente. O Senhor desenvolve paciência e caráter por meio das tribulações. O Senhor desenvolve paciência e caráter nessa nossa lida, na nossa vida, nas provações. Vamos avançar? Versículo 4, versículo 9 ao versículo 12. O terceiro elemento que Tiago nos apresenta é o deixar. Uma escolha volitiva ou uma escolha submissa. Olha o verso 4, quando Tiago diz assim: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, se permitam amadurecer, sem faltar coisa alguma. E a partir do verso 9 até o verso número 12, Tiago ele traz aqui um conflito entre aqueles irmãos, o conflito que eu mencionei antes no começo do culto. Verso 9: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver com elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Nós precisamos, irmãos, permitir que o Senhor trabalhe, que o Senhor forge. E aí você precisa lembrar do nosso amigo profeta Jeremias, que foi até a casa do oleiro, e lá Deus falou ao coração de Jeremias: você é o barro, eu sou o oleiro, eu posso fazer com você o que eu quiser, então deixa eu te amassar, até você chegar no ponto que eu quero, e até tirar todas as impurezas que estão na sua vida. Mas é fácil, meus irmãos, deixar Deus nos amassar, como o oleiro amassa o barro? Claro que não é fácil. Por isso, Tiago nos ensina a termos essa escolha submissa, deixar Deus trabalhar, não resistir àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus não edifica o nosso caráter sem a nossa cooperação. É preciso permitir. Se nós resistimos, Ele vai nos disciplinar até nós nos rendermos. Então não tem jeito, ou é ou é. É assim que a gente faz com nossos filhos, né? Ou obedece ou obedece, ou bem ou mal. Então Deus ele trata nós também dessa maneira. Ou nós nos submetemos, cooperamos, dizemos: Deus, tudo bem, vai lá, pode fazer. Eu permito, eu aceito, eu não vou me rebelar contra o que o Senhor está colocando na minha vida, ou Deus vai provar isso de uma maneira diferente. A Bíblia diz que diante de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu nome. É isso que a Bíblia diz. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Então, que seja em louvor, que seja em adoração, que seja voluntariamente, que seja de maneira livre e não de maneira imposta no dia do juízo para glorificar e cumprir a palavra do Senhor. Porém, naquele dia já vai ser muito tarde. O objetivo de Deus, meus irmãos, para a nossa vida é a maturidade. Deus quer que a gente amadureça.
Deus quer que a gente cresça. Muitos cristãos guardam-se das tribulações da vida, como resultado, nunca crescem. Guardar-se, fugir, escapar, não passar por tribulações, não vai gerar crescimento. Deus deseja que os seus filhos cresçam. E 1 João, capítulo 2, verso 12 a 14, lá João fala sobre pais, lá ele fala sobre filhos, e ele fala sobre jovens e filhinhos. Então, na linguagem do apóstolo João, no primeiro livro de João, no capítulo 2, de 2 a 14, ele apresenta pais, ele apresenta os jovens e ele apresenta os filhinhos. Os filhinhos sabem que Deus é Salvador, os jovens são fortes e venceram o maligno, e os pais são aqueles que maduros reproduzem e levam outras pessoas para Jesus Cristo. Deus quer que você cresça na sua fé. Paulo resume 3 obras envolvidas em uma vida cristã completa, segundo Efésios 2, do 8 ao 10. Eu vou só resumir aqui para você. Primeira delas, a obra que Deus realiza por nós. E qual que é a obra que Deus fez por nós? É a obra da salvação. Jesus Cristo completou essa obra na cruz. Se nós crermos nele, ele vai nos salvar. A morte de Jesus foi por amor a nós. Ele nos salvou. Segunda obra, a obra que Deus realiza em nós. E esta obra que Deus realiza em nós chama-se santificação. Deus constrói o nosso caráter para sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. E a terceira obra é aquele que ele realiza por meio de nós. E esta obra é o serviço. Fomos criados em Jesus para as boas obras. Efésios 2, verso 10. Então Deus te salvou. Deus quer que você seja santo, que você passe pela santidade, para que você então possa se lançar ao serviço. Deus constrói o caráter em primeiro lugar, depois Deus nos chama para o serviço. Primeiro Deus forja a nossa vida, depois Ele nos chama para o ministério. O Senhor precisa operar em nós, antes de poder operar por meio de nós. Abraão foi tratado por Deus durante 25 anos. 25 anos Deus trabalhando a vida de Abraão. Depois nasceu Isaac. José passou 30 anos, desde que ele foi vendido pelos seus irmãos, até ele chegar no trono lá no Egito. 30 anos Deus trabalhando a vida, o caráter de José, até ele subir ao posto de administrador do Egito. Moisés foi trabalhado por Deus durante 80 anos, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, para depois ele levar o povo para a terra de Canaã. Primeiro Deus trabalha em nós, depois Deus nos usa para o seu serviço. Cristo gastou 3 anos treinando os seus discípulos, para que eles pudessem então levar a mensagem do Evangelho. Mas Deus não opera em nós sem o nosso consentimento. É preciso permitir e deixar que Deus faça isso. A pessoa que é madura não discute com a vontade de Deus, antes a aceita de bom grado e obedece com alegria. Deus usa as tribulações para que nos desapeguemos das coisas infantis, das coisas de crianças. Deus usa, meus irmãos, as tribulações para nos desmamar de uma vida cristã infantil e sem perseverança diante do Senhor. E chegamos então no nosso último elemento, que é o pedir. Tiago, no verso 5 ao verso 8, ele diz assim para nós: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, qual que é a receita? Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e se lhe será concedida. Verso 6, peça-a, porém, com fé. Então não é pedir de qualquer jeito. Tem aqui um condicionante: peça, porém, com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois quem tem mente dividida é instável
e em tudo aquilo que faz. Quem não tem fé, quem não tem convicção, quem não tem perseverança, tem uma mente dividida, é instável, e essa pessoa vai sempre nadar e morrer na praia, como diz o ditado popular. Então, meus irmãos, o último elemento é pedir. Pedir o quê? Um coração confiante. Teu coração é confiante diante do teu Deus? O teu coração é um coração ousado diante do Senhor? Você, quando pede com fé, como Tiago diz aos seus irmãos aqui no capítulo 3, quando ele nos ensina a orar, quando ele nos clama para nós buscarmos a Deus em oração. Nós precisamos, irmãos, ter essa confiança diante do nosso Deus. Os destinatários da carta de Tiago, eles não estavam sabendo ou estavam tendo dificuldades para orar. Por isso Tiago diz, peça com fé. Capítulo 4, verso 1 ao verso 3, capítulo 5, 13 a 18, ele fala sobre isso. Orem, peçam, clamem. Qual deveria ser então o teor das orações diante das dificuldades? Pelo que você ora quando você está diante de uma dificuldade? Qual que é o teor, qual que é o conteúdo das suas orações quando vem os momentos de tribulação? O que pedir para Deus quando o mundo está caindo sobre a nossa cabeça? O que pedir para Deus? Tiago diz, peça sabedoria. Peça sabedoria para você enfrentar, para você lutar, para você vencer e para você sair de todas essas situações. Tiago, ele discorre sobre sabedoria, capítulo 1, verso 5, capítulo 3, do 13 até o 18. Onde ele vai dizer que a sabedoria, ela vem do céu, é divina, ou a sabedoria terrena, ela é demoníaca. Então nós temos que pedir a sabedoria que vem dos céus. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Tiago nos diz, use o conhecimento de maneira sábia. E aí, meus irmãos, nós temos algumas questões importantes aqui. Por que pedir sabedoria ao passar por tribulação? E não pedir força, não pedir graça, ou não pedir livramento? Segundo Tiago, apenas por um motivo, para não desperdiçar a oportunidade de amadurecer. É uma oportunidade que Deus nos dá de amadurecer. A sabedoria ajuda a entender como usar as circunstâncias para o nosso bem. Como usar as circunstâncias para a glória de Deus. Por isso nós não devemos fugir das tribulações. Devemos pedir com fé, diz o apóstolo Tiago, não duvidar. Porque quando nós pedimos, Deus, Ele responde. Não tenha medo de pedir e Deus te repreender. Não, peça. Clame, busque, seja ousado. O maior empecilho para as respostas à oração é a incredulidade. Jesus disse, aquele que pede com fé, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Jesus fala, se você pedir com fé, essa montanha vai sair daqui e vai se lançar nos mares. E de fato, meus irmãos, muitas vezes nós oramos, mas nós não oramos com fé. Tiago compara o cristão que duvida às ondas do mar, com seus altos e baixos. Foi a dúvida que fez Pedro afundar quando ele estava lá caminhando sobre as ondas no mar, segundo Mateus 14, 22. A dúvida de Pedro fez ele afundar. A dúvida do nosso coração faz a gente afundar. A dúvida que nós temos diante do nosso Deus nos impede de avançar na nossa jornada de fé. Se tivermos um coração que não duvida e que não se mostra dividido, poderemos pedir com fé e Deus nos dará a sabedoria que nós precisamos. Entenda isso. Peça com fé que Deus vai te dar a sabedoria que você precisa para passar por esse momento de tribulação. Tiago encerra com uma bem-aventurança, lá no versículo 12. Feliz, bem-aventurado é o homem que persevera na sua provação. E esta perseverança, ela é para a alegria. Ele começa o verso 2 com alegria e ele termina esse momento aqui, ou essa porção, com a exortação para a perseverança e também para a alegria. Feliz é o homem, alegre é o homem. Como Jesus disse em Mateus capítulo 5, bem-aventurado são vocês. Ele começa e termina com a alegria. Isso é um grande estímulo, pois ele promete uma coroa para aqueles que suportarem as tribulações com paciência. E eu finalizo, meus irmãos, essa parte citando esse verso número 12,
onde Tiago usa uma palavra importante. Ele usa aqui a palavra amor. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu, não para todas as pessoas, não para todos os homens, não para qualquer um. Ele prometeu para aqueles que o amam. Então Tiago finaliza essa sessão trazendo o elemento do amor. Por que ele fala do amor? Porque o amor é um motivo espiritual por trás de todos os imperativos desta sessão. O amor é o que motiva a mim e a você. Por que ter uma atitude alegre ao enfrentar tribulações? Porque nós amamos a Deus e Ele nos ama. Segundo, por que ter uma mente esclarecida? Porque Deus nos ama e compartilhou conosco a sua verdade. Por que temos uma vontade submissa? Porque nós amamos a Deus, e onde há amor, há submissão e há obediência. Por que temos um coração confiante? Porque o amor e a fé andam juntas. Quando amamos alguém, nós confiamos nessa pessoa e não hesitamos em pedir a sua ajuda.